Irmãos, é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui com vocês hoje. Peço que, por gentileza, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 6. Nós vamos continuar, então, a série de sermões sobre o Pai Nosso e hoje nós vamos entrar pela primeira vez na oração, estritamente na oração, focando na invocação da oração do Pai Nosso, o endereço da oração. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 13, mas para que possa nos ajudar a memorizar o texto, eu peço que todos os irmãos juntos leamos em alta voz o texto. São poucos versículos, do versículo 9 ao 13, para que a gente possa então memorizar aqui a oração que o Senhor deixou para a gente. Mateus 6, do 9 ao 13. Vamos lá, todos juntos? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Há uma história dentro da mitologia grega que eu particularmente gosto bastante e que talvez alguns dos irmãos já conheçam, que é uma história que vai contar a respeito de um titã chamado Atlas. E esse era um titã muito poderoso, ele era o líder dos exércitos dos titãs, que travaram uma guerra antes do início dos tempos com o exército dos deuses. O exército dos titãs contra os exércitos dos deuses. Atlas, de um lado, liderando os titãs, do outro lado, os deuses sendo liderados por Zeus. Nessa guerra que acontece antes da criação do mundo, chamada de titanomaquia. Então, os titãs perdem, eles são o lado perdedor da guerra, e Zeus, ele envia todos os titãs como punição ao Tártaro, que no mito grego equivale ao inferno. Então, eles são enviados para o Tártaro, só que para Atlas, Zeus tinha uma punição diferente em mente. Zeus pega Atlas, o prende e o condena a, durante toda a sua vida, que era eterna, ou seja, durante toda a eternidade, carregar o peso dos céus sobre as suas costas. E isso, no mito grego, é possível porque, para os gregos, o céu ele tinha a forma de uma abóbada. Então, Zeus pega Atlas, coloca ali no centro, e Atlas, durante toda a eternidade, é condenado a carregar esse enorme fardo, esse enorme peso, o peso dos céus. Por causa da representação da sua história, Atlas ele acabou se tornando um símbolo que muitas pessoas usam hoje em dia para se referir aos seus próprios pesos, aos seus próprios fardos da vida. É um símbolo para aqueles que têm como peso o seu trabalho, aqueles que têm como peso os seus relacionamentos, seu casamento, talvez, seus estudos. Então, as pessoas começam a se referir a Atlas e usar ele como símbolo para seus fardos da sua vida cotidiana. Agora, eu acho que essa história, gente, ela ilustra muito bem a forma como alguns de nós, cristãos, vemos a oração. Alguns de nós vemos a oração como um peso, como um fardo, como uma obrigação. Ou, por mais que a gente não veja a oração dessa forma, a gente, na prática, trata ela como se ela fosse um peso, um fardo. Algo que a gente deve fazer, porque nós somos crentes, o crente ele tem que fazer o devocional, e o devocional inclui a oração. Então, se eu sou crente, eu devo orar. Mas a gente não pensa muito sobre isso. E aí, você pode acabar orando simplesmente por obrigação, e isso acaba se tornando um peso para você. Ou, talvez esse sentimento de que a oração é um peso apareça porque você já orou muito, 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 muito pedindo algo a Deus e Ele não te deu. Ele não atendeu a sua oração. E aí você fica chateado, você desiste de orar, porque seus pedidos não são atendidos, então para que orar? Acaba se tornando um peso.
Essas são coisas que fazem a oração um fardo para a gente, parecer um fardo. E a pergunta é, como a gente conserta isso? Como a gente ajusta a nossa visão a respeito da oração? E a resposta que eu proponho para os irmãos hoje é: nós ajustamos a nossa visão a respeito da oração, ajustando a nossa visão a respeito de Deus. A nossa visão a respeito da oração é ajustada quando nós elevamos a nossa visão a respeito de Deus e, consequentemente, elevamos a nossa visão a respeito do ato de orar. Afinal, quanto mais você conhece, meu irmão, o Deus para quem você ora, mais intensamente, mais apaixonadamente você vai orar. Então, buscando justamente isso, elevar a nossa visão a respeito de Deus e, consequentemente, a nossa visão a respeito da oração, para que a gente pare de tratar ela como um peso. Eu quero, irmãos, hoje, no versículo de Mateus 6 que nós lemos: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Jesus começa com portanto, ou seja, ele apresenta a oração modelo dele como um contraste à forma errada de orar. A forma errada de orar, a gente já viu nos últimos domingos, é orar como os judeus, que buscavam glória própria e oravam para si mesmos, ou orar como os gentios, tratando a oração como uma fórmula mágica, como algum tipo de feitiço, com que eles se ficassem repetindo, eles poderiam de alguma forma controlar Deus e obter aquilo que eles queriam. Essa é a forma errada. E Jesus fala: não, vocês vão orar assim, desse jeito. E aí ele dá o modelo para a gente. Agora, isso quer dizer que a gente deve orar da exata forma como está no modelo? A gente só pode orar daquela forma? Não há espaço para a gente usar outras palavras? Eu acredito que não. A gente pode sim usar outras palavras, tanto que a gente tem o livro de Salmos inteiro na Bíblia, gente. Várias e várias orações que você pode pegar e se apropriar delas e orar ao Senhor, com outras palavras além do Pai Nosso. Você pode sim recitar o Pai Nosso, mas você pode orar com outras palavras. E digo mais, inclusive se você for um novo convertido, use a oração do Pai Nosso para você aprender a orar. Recite essa oração para você aprender. Mas essa que é a beleza do modelo. Quando Jesus dá para a gente esse modelo, ele quer que a gente se apoie no modelo para construir as nossas orações, quando formos orar a ele. É como se esse modelo fosse uma baliza que guia a gente, colocando as nossas prioridades no devido lugar quando nós formos orar. E como são essas prioridades? Em primeiro lugar, vem os interesses do reino dos céus. Esses vêm em primeiro lugar na oração, se você observar. Só depois vem os nossos interesses pessoais. Então, em primeiro lugar, a prioridade da oração, os interesses do reino dos céus. Em segundo lugar, os nossos interesses pessoais. E Jesus, então, ele vai passar para a invocação, que é o início da oração. É o vocativo. É o endereço. Se a oração fosse uma carta, é para essa pessoa que eu estou endereçando. É para ele que eu estou enviando. Que é o Pai nosso que está no céu. O vocativo da oração. E Jesus começa, veja só, dizendo para os seus discípulos que eles devem orar ao Pai. E talvez hoje em dia, nós que já temos uma ideia muito bem definida de Deus como uma figura paterna, talvez isso não surpreenda a gente. Mas, com certeza, surpreendeu aqueles judeus. A ideia de Deus como um pai, ela não era tão predominante no Antigo Testamento de Deus como pai de indivíduos. No Antigo Testamento você tinha a ideia de Deus como pai do coletivo, como pai de uma nação. No Antigo Testamento, a referência a Deus como pai, ela aparece apenas 11 vezes, enquanto no Novo Testamento nós temos essa referência cerca de 155 vezes. É um grande salto. Então, no Antigo Testamento você tem essa ideia, Deus como um pai do coletivo. E a primeira referência que a gente vai ter a Deus como pai no Antigo Testamento vai aparecer lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 21 e 22. Deus escolhe Moisés, aparece a Moisés na sarça ardente, comissiona Moisés, diz que Moisés vai ter que ir até o faraó e que por meio de Moisés sinais e maravilhas vão ser feitos. E ele diz para Moisés que quando Moisés chegasse na presença do faraó, ele deveria falar o seguinte: Israel é o meu filho,
meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Então veja que havia essa ideia de Deus como pai de Israel. Tanto que no texto que nós lemos, agora há pouco no culto, a gente vê que Deus, como pai de Israel, ele recebe as orações do povo, se lembra deles e vai ao resgate deles. Essa que é a ideia. Só que se a gente avançar um pouco mais no Antigo Testamento, a gente vai ver que essa ideia de Deus como pai, ela dá uma funilada. Ela passa de Israel, o povo como um todo, e afunila para uma pessoa, um personagem específico. Se a gente avançar, a gente vai ver que lá em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 13, Deus, por meio do profeta Natã, vai dizer para Davi que quando Davi morresse, quando o rei Davi morresse, o Senhor levantaria um descendente. Esse descendente da linhagem de Davi teria o seu trono estabelecido para sempre, e Deus seria o pai desse descendente, e esse descendente seria o Filho de Deus. Então, dessa forma, esse entendimento de Deus como pai de Israel afunila para esse rei Messias prometido, esse ungido que teria o seu trono estabelecido para sempre. Então, quando a gente chega finalmente em Mateus, o nosso entendimento quanto à paternidade de Deus alcança um novo nível em Jesus Cristo. Ele, Jesus, é o descendente de Davi, descendente de Abraão, como Mateus vai apontar lá em Mateus 1. Jesus é aquele por meio de quem Deus prometeu a Abraão que abençoaria todas as famílias da terra. Jesus é aquele que Deus prometeu para Davi, o seu descendente ungido, que reinaria para sempre. O Messias, o Filho unigênito de Deus. Dessa forma, irmãos, quando a gente chama Deus de Pai, a gente deve entender que Ele é Pai, antes de mais nada, de Jesus. Pai de Jesus. E Mateus mesmo vai escrever sobre isso quando ele vai relatar o batismo de Jesus. Se os irmãos lembram, quando Jesus é batizado, vem uma voz dos céus que diz: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Ou seja, uma revelação pública da paternidade de Deus em relação a Jesus. Todos que estavam ali ouviram. E não só da paternidade, mas do relacionamento que eles tinham. O relacionamento entre o pai e o filho, entre Deus Pai e Jesus, é um relacionamento marcado por profundo amor, alegria e prazer mútuos. Desde antes de Jesus encarnar, durante toda a sua vida na Terra, e por toda a eternidade, Jesus Cristo é o amado do Pai. Eles possuem esse relacionamento singular, essa comunhão inseparável, recíproca e eterna. Deus é o Pai no sentido especial, quando referido a Jesus Cristo. Jesus já possuía glória ao Pai e um relacionamento de amor e serviço com Ele desde antes da fundação do mundo. O Pai e o Filho, centrados um no outro, amando um ao outro, glorificando um ao outro em um movimento de infinita alegria, prazer, serviço, amor. Talvez para a gente entender isso melhor, a gente pode usar um recurso que os teólogos antigos chamavam de pericorese. Pericorese é uma palavra antiga que era usada para definir uma brincadeira de crianças. As crianças se reuniam, uma brincadeira de roda. Uma ficava no meio, as outras crianças começavam a fazer um círculo ao redor dela e começavam a dançar e brincar e alegrar, né, se divertir com aquela criança que estava no meio. E, em determinado momento da brincadeira, aquela criança que estava no meio, ela sai do centro do círculo, outra criança assume o seu lugar e a brincadeira continua. E aí, cada vez mais crianças são chamadas, aquele círculo vai crescendo, aquela brincadeira vai aumentando, uma brincadeira na qual ninguém perde, todo mundo fica feliz, todo mundo se diverte. Um momento, um no meio, outro momento, outro no meio. E essa é uma forma que os teólogos antigos usavam para descrever o movimento e a comunhão da Trindade, como uma dança eterna, onde cada pessoa busca agradar o outro, orbitar ao redor do outro. Esse é o relacionamento do pai com o filho.
Um relacionamento belo, um relacionamento único. E diga-se de passagem, um relacionamento do qual nem eu nem você temos direito de participar. Jesus é o amado do Pai, o Filho eterno de Deus. Nós, em contrapartida, criaturas rebeldes, que caíram em pecado, se afastaram de Deus, destituídos da glória de Deus. Todos nós, eu e você. E aí, gente, que vai entrar a beleza dessa invocação. Porque quando Jesus nos diz para chamar Deus de Pai, Ele está chamando a gente para a dança. Ele está inserindo a gente nesse relacionamento que Ele e só Ele tem com o Pai. É isso que Ele está fazendo aqui. É como se abrisse espaço para que a gente participasse da brincadeira. A gente não tem o direito de participar desse relacionamento que só Ele tem com o Pai. Mas Ele insere os seus discípulos nesse relacionamento de amor que Ele tem com Deus. De modo que agora, Deus não é mais só o pai do coletivo, e Ele é o pai do coletivo, mas Ele também é o pai de cada um de nós individualmente. Individualmente. Todos os crentes podem chamar Deus de Pai. Todos nós, quando nos tornamos seus discípulos, quando cremos em Cristo, na sua morte na cruz, na sua ressurreição, a gente descobre que a gente é feito mais do que discípulos, mais do que seguidores. A gente é feito filhos. Somos adotados, nós somos inseridos na família. Nós que estávamos sem Cristo, agora somos inseridos nessa dança de infinito amor. De modo que a gente pode orar, Pai Nosso, tendo a certeza de que esse Pai nos escuta. A gente pode ter a certeza que o Senhor nos escuta. Ele dá atenção às nossas orações. Cada uma das nossas orações, se importa com elas. Se importa com as nossas necessidades. O que significa que a gente pode pedir. Como você, pai, sabe que o seu filho te pede um monte de coisa. Nós podemos pedir. E acho que algumas palavras são necessárias aqui. Veja só que apenas os discípulos de Cristo podem orar assim. Porque apenas os discípulos são filhos. Apenas os filhos podem levar os seus pedidos ao Pai. Hoje em dia, sociedade, convencionou dizer que todos nós somos filhos de Deus, independente da religião, o importante é o amor, somos todos filhos de Deus, todos criados por Deus, logo todos somos filhos dele. Só que isso é uma mentira diabólica, gente. Isso é uma mentira. Apenas os discípulos de Cristo são inseridos nesse amor, nesse relacionamento de amor entre ele e o Pai. Romanos 8,14 vai dizer que apenas os que andam segundo o Espírito são filhos de Deus. Por isso, não diga que você é filho de Deus se você não é discípulo. Se você não tem fé em Cristo, se você não segue os seus mandamentos. Não caia nessa mentira do diabo de que é possível ser filho sem ser um discípulo. Por isso, se você está aqui hoje e reconhece que ainda não é um filho de Deus, reconhece que ainda está nos seus pecados, reconhece que, por mais que talvez se chame de discípulo, e pode se chamar de discípulo uns bons anos, talvez, mas ainda não crê com uma fé genuína, uma fé que produz bons frutos, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa e creia em Jesus Cristo. É Cristo e apenas Cristo que, por meio da sua morte e ressurreição, nos eleva à condição de filhos. Faz com que sejamos adotados na família de Deus. Se você se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo, viver uma vida discipulada, você vai ver que você vai ser muito mais do que um discípulo, muito mais do que um seguidor. Você vai entrar na família, você vai ser um filho. Agora, se a gente voltar para nossa invocação, eu quero que os irmãos reparem que Jesus nos orienta a chamar esse Pai como nosso Pai. Nosso Pai. E a palavra nosso aqui, ela vai apontar para a coletividade das nossas orações e para a comunidade messiânica, a comunidade de discípulos espalhados por toda a terra. A oração, ela não é necessariamente
um ato individual. E é verdade que há um sentido em que você deve orar em sua casa, fechar a porta do seu quarto, orar em secreto ao Senhor, pedir pelas suas necessidades, necessidades da sua família. Mas, por outro lado, você tem que orar em conjunto com a comunidade de discípulos, orando todos juntos pelas necessidades da igreja. A gente se reúne como um corpo e ora juntos pelas necessidades do corpo. O Pai, ele é nosso Pai. Nós somos seus filhos. Por isso, os nossos momentos de oração nos cultos são muito importantes. São muito importantes. Logo mais, nós vamos ter um momento de oração juntos. E são momentos muito importantes. Quando você puder, meu irmão, venha no culto de quarta-feira. Sei que é difícil. Sei que a semana é corrida. Sei que você tem que cuidar da casa, tem que trabalhar, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. Mas se tiver tempo, mesmo que cansado, tenta comparecer, nem que seja uma quarta-feira no mês. É importante nós estarmos juntos, orando, como povo de Deus, povo da aliança. Essa é uma grande oportunidade de nós juntos, presencialmente, com nossos irmãos, todos filhos do mesmo Deus, orar ao Senhor pelas necessidades uns dos outros. Uma chance de você se esvaziar dos seus próprios pedidos e orar pelos pedidos dos outros. Assim a gente ora ao nosso Pai. Mas veja que Jesus ele não vai parar por aqui. Ele acrescenta que o nosso Pai ele está nos céus. Isso quer dizer, gente, que ele é um pai, mas ele não é o nosso parceiro. Ele não é o nosso xará. Ele não é como o nosso amigo do trabalho, como o nosso amigo da faculdade, como o nosso amigo da escola. Ele sim é um pai que está próximo de nós pela obra de Jesus, mas ao mesmo tempo ele é Deus Todo-Poderoso. Nós podemos nos alegrar com o amor dele por nós, mas ao mesmo tempo nós devemos respeitá-lo, nós devemos temê-lo. Nós temos que lembrar, como diz o autor de Eclesiastes, que ele está nos céus e nós na terra. Nós não podemos, quando orarmos, tomar uma intimidade falsa, imatura, irreverente. Os discípulos judeus, nos tempos de Jesus, eles ficaram surpresos quando Jesus os orientou a chamar Deus de Pai. Eles tinham uma visão totalmente elevada do Senhor, se referiam ao Senhor nas orações com palavras totalmente elevadas. Então, para eles chamar Deus de Pai era impensável. Só que repare que nós já fazemos o contrário. A gente é tão acostumado com a ideia de Deus como Pai que a gente se torna irreverente. Nós não respeitamos Deus como nós deveríamos respeitar. A gente esquece que estamos falando com aquele que é soberano sobre as nações, soberano sobre todas as coisas. Nós lemos Êxodo 3. Se a gente hoje, com a nossa mentalidade, visse a sarça ardente, ao invés de fazer como Moisés, que tirou as sandálias porque estava pisando em Terra Santa, a gente ia manter as sandálias nos pés e ia ficar sapateando na Terra Santa, de tão irreverente que nós somos, chamando Deus de paizinho e sapateando. A gente tem que lembrar, ele é nosso Pai, sim, ele está próximo por causa do sacrifício de Jesus, sim, mas ele está nos céus, é o nosso Pai celestial. Jesus aqui está fazendo questão de manter os nossos olhos no lugar certo, no alto, no alto. É o seu Pai? Sim, ele é o seu Pai, mas ele está nos céus e você está na terra. Então devemos ter respeito quando invocamos o nome do Senhor. Mas não é só isso. Se você for ver o Evangelho de Mateus, você vai reparar que céus quase sempre aparecem em referência ao reino dos céus. Para Mateus, o Senhor tem o seu trono nos céus, governa sobre todas as coisas e dos céus ele envia o seu ungido para inaugurar o seu reino na terra. Mateus ele aguardava com expectativa, gente, a inauguração do reino messiânico, a vinda do rei prometido. E quando ele escreve o evangelho dele, ele busca mostrar para a gente que esse
rei, que esse reino dos céus chegou por meio de Jesus Cristo. Há um sentido, sim, que o reino ainda vai ser consumado no retorno glorioso de Jesus Cristo, mas por outro sentido, ele já foi inaugurado. Por isso, essa expectativa que queimava, que ardia no coração de Mateus, tem que arder nos nossos corações também. Nas nossas orações, nas nossas vidas, o reino dos céus tem que vir em primeiro lugar. É a prioridade. A prioridade número 1. Nós devemos orar, gente, como peregrinos que estão longe da sua terra natal, desejando muito voltar para casa. Como soldados em guerra em terreno inimigo, que todo domingo nos reunimos na embaixada e estamos com saudades das nossas famílias, querendo voltar para nossa terra. Com saudades dessa terra que a gente nunca viu. Essa nostalgia por esse lugar que a gente nunca sequer visitou. Sabendo que o Deus a quem nós amamos, a quem nós adoramos, Ele está lá. Ele está lá. E para lá um dia a gente também vai. Além disso, o fato de Deus estar no céu indica que Ele possui o poder para nos responder. Ele possui o poder para responder às nossas orações. O trono do Senhor está nos céus. Ele é soberano sobre todas as coisas, o que significa que Ele pode atender os nossos pedidos. Ou seja, se a gente unir esses dois ensinos da invocação, nós vamos chegar a essa imagem de Deus como um pai amoroso, que se importa com os nossos pedidos e que escuta os nossos pedidos, e ao mesmo tempo um rei soberano que tem poder para atender os nossos pedidos. Ele se importa e ele pode atender. Ele escuta e ele pode nos dar aquilo que nós pedimos. E agora é possível que você talvez esteja pensando, ok, então eu entendo. Se Deus é pai, se Ele se importa comigo e Ele pode me dar aquilo que eu peça, se eu estou inserido nesse relacionamento de amor entre o Filho eterno, Jesus, e o Pai, então eu posso pedir o que eu quiser. Posso pedir o que eu quiser que Ele vai me dar. E a resposta é um grandioso e sonoro não. Não é isso. A questão aqui é que Deus é um Pai tão amoroso que Ele não nos dá tudo aquilo que nós pedimos. Quero que você faça um exercício mental agora. Reflita um pouco. Tenta imaginar onde você, meu irmão, estaria se Deus tivesse atendido todas as suas orações até hoje. Imagina. Se Ele nunca tivesse te dito não, se Ele nunca tivesse te dado outra coisa no lugar, onde você estaria hoje? O quão longe do Senhor você estaria hoje? Filho de Deus, o Pai, Ele não vai te dar tudo o que você pede, mas Ele vai te dar tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Então não fica chateado com Deus quando você pedir algo e Ele não te der. Afinal de contas, qual de nós, se o filho pedisse um pão, daria uma pedra? Qual de nós, se o filho pedisse um peixe, daria uma cobra? Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Ele não vai te dar a pedra que você tanto pede, mas se Ele te der essa pedra, ela vai te destruir. Ele vai te dar o pão que você precisa. E que às vezes você nem pede esse pão. Se você, meu irmão, quer um Deus que atenda todas as suas orações, conforme o seu desejo, toda vez, você não quer o Deus das Escrituras. Você, na verdade, quer um gênio da lâmpada. Seu desejo era sair daqui andando, passar no parque, tropeçar em cima de uma lâmpada mágica, igual a dos filmes. Você ia pegar a lâmpada, ia esfregar ela, ia sair um gênio, ele ia te dar 3 pedidos, você ia fazer os 3 pedidos, ia ganhar o que queria e tá bom, satisfeito. Só que o Deus das Escrituras não é um gênio que te dá aquilo que você pede para Ele toda vez. Não, é muito superior a isso. É um Pai amoroso que te dá aquilo que você precisa. E saber disso
possibilita a gente a tirar o peso do mundo das nossas costas. O peso dos cuidados da vida. O peso dos relacionamentos. O peso do trabalho. O peso, até o peso das orações. Tudo isso some. Porque a gente pode orar sem ficar ansioso pelo que nós vamos comer, beber ou vestir. Os pássaros do céu e os lírios do campo não ajuntam comida, não se preocupam com o que vão vestir, e o Senhor cuida deles. Quanto mais Ele vai cuidar da gente. O peso dessas coisas, quem carrega é o Senhor. Ele que carrega esse peso. Sabe, talvez você nem considere tanto assim a oração como um peso. Mas você é uma pessoa cheia de outros pesos, cheia de outros fardos. Igual Atlas, o Titã, você sente como se o peso dos céus estivesse nas suas costas. Você lê o noticiário e vê que as coisas não vão bem. Notícia ruim o tempo todo. As coisas parecem se encaminhar por um caminho sem volta. Mas, meu irmão, quem carrega o peso dos céus é o Senhor. É Ele quem governa sobre a história com a sua soberana vontade. É Ele quem conduz a história até a consumação do reino dos céus, quando seu Filho voltar em poder e glória. Ele carrega o peso dos céus. Talvez, como eu disse antes, você sinta, não que carregue o peso dos céus, mas que carrega o peso da terra. O peso do mundo. Tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para cuidar, tanta coisa para comprar. Talvez você esteja me ouvindo aqui agora já pensando o seguinte: amanhã eu tenho que aproveitar o meu dia porque terça-feira é feriado, então terça-feira eu não vou conseguir resolver o que eu preciso, então tem que ser amanhã logo. Tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Meus irmãos, o peso dessas coisas, quem carrega também é o Senhor. Ele se importa conosco, a ponto de usar o seu infinito poder para atender às nossas necessidades. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, se preocupando em botar comida na sua mesa durante a semana. Se preocupando com a conta que você tem para pagar. Que você está juntando o dinheirinho que ela vai vencer quarta-feira, você está juntando esse dinheiro. Ele tem esse poder para suprir as nossas necessidades. Por isso, se você se sente esmagado, cansado, sobrecarregado, debaixo de um grande fardo, vai ao Pai em oração, no nome de Jesus. Porque foi Cristo prometeu alívio. Foi Cristo quem disse que Ele se daria alívio para aqueles cansados, aqueles sobrecarregados. Confesse o peso que você está sentindo. Confesse que às vezes até orar, que deveria ser uma alegria, é pesado para você. É uma obrigação. É só mais um tique na minha lista de tarefas no dia. Confesse que às vezes você faz da oração que deveria ser o ápice do seu relacionamento com o Pai uma mera obrigação. Deposita todo esse peso que você carrega aos pés da cruz, aos pés de Jesus, sabendo que Ele próprio, Jesus, carregou um fardo muito mais pesado. Um fardo que pesava mais do que o peso de todo o universo. Ele carregou a culpa pelos nossos pecados, o peso de estar debaixo da ira de Deus. E Ele não cedeu, mas ressuscitou. É Ele quem promete alívio. E é Ele quem te orienta, quem te incentiva e que te convida a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Que por meio do sacrifício do Teu Filho, que carregou tão pesado fardo, nós podemos nos achegar a Ti, nos achegar ao trono da graça e pedir com confiança, sabendo que o Senhor, muito mais do que dá aquilo que nós pedimos, o Senhor vai dar aquilo que nós precisamos. Não nos dá o que nós merecemos,
Nós agradecemos por isso. O Senhor nos dá aquilo que nós precisamos. Muito obrigado. Que nós saímos daqui hoje, que a invocação da oração, o fato de orarmos ao Pai nosso que estás no céu, retire de nós todos os pesos. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.